Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Roque Cittadini, jurista, escritor, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi presidente por 3 vezes. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, eu já estive aqui algumas vezes e é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Prazer é nosso, obrigado por estar conosco. O senhor foi um dos 6 iluminados que fizeram a carta assinada no dia 11 de agosto. Quem são os 6? E nos conte um pouco da história, por favor. Olha, basicamente os 6 são pessoas que viviam em 77, que eram alunos. Sim. E que ajudaram, de uma certa forma, aquele movimento de 77, que o professor Goffredo leu a carta aos brasileiros. Nós éramos alunos, o nosso trabalho era fazer agitação nas classes para levar as pessoas para assistir no pátio a leitura da carta. Basicamente, sou eu, o Dimas Ramalho, que é também do Tribunal de Contas, o Luiz Antônio Marrei, que também é contemporâneo nosso, o Ricardo Nascimento, que é um juiz, e o Tatuí, que é um colega nosso de escola, da turma. O único que não é daquele período, que é mais recente, aliás não tinha nascido, é o Tiago Pinheiro Lima, que é procurador-chefe do Ministério Público de Contas no tribunal. Foram esses 6 que a ideia inicial era fazer uma homenagem para 77. Homenagem porque foi um movimento que marcou muito para nós, foi muito importante, embora à época não tivesse tanta divulgação. Sim. Esse movimento de 77, a carta do professor Goffredo, ficou mais conhecido agora do que em 77. A publicação saiu em um ou outro jornal, não me lembro, provavelmente não saiu em nenhum canal de televisão, tanto que o único canal que tem imagens é a TV Cultura. E eu não sei se a matéria que a TV Cultura fez passou, eu não posso dizer, eu não me recordo, mas a cobertura foi uma cobertura dos jornais. Mas foi um movimento importantíssimo. Mas parece que houve muita movimentação em 77 que levou o ato a ser feito no pátio ao invés de salão. Sim. Como é que foi isso? Olha, 2/3 dos professores da congregação eram contra a Carta dos Brasileiros. E apenas 1/3. E olha, isso contando com o professor Goffredo, que era uma pessoa de grande prestígio, um grande professor. Mas a minoria assinou a carta. O próprio diretor não queria a carta. Primeiro, quando o professor Goffredo pediu para ler a carta no auditório lá, que é um auditório muito bonito que tem na faculdade, no Salão Nobre, na verdade, o diretor não concordou. E a carta foi lida no pátio, no dia 8, com os alunos e com um grupo de professores e também um grupo de advogados que assinou a carta. Isso lá em 77. 77. E qual era o nosso objetivo? Era homenagear esse pessoal. Sim. Porque foi muito importante aquela carta naquele momento, a defesa de um regime democrático, o questionamento que o professor fazia. Aliás, quem tiver a oportunidade de ler a carta de 77, é uma aula de direito, é uma aula de introdução ao direito. O que o professor fala é aquilo que nós aprendimos na escola, é uma aula como deveria ser o país. Nós queríamos homenageá-lo. No começo nem sabíamos como fazer. Alguns diziam, vamos fazer uma placa, vamos fazer Bom, no final se decidiu fazer uma carta, onde o que nós fazíamos na carta? Nós lembrávamos de 77 e dizíamos, aquilo que eles defenderam, nós reafirmamos e achamos importante para o país. O objetivo inicial era ter 200 assinaturas. Pois é, no começo nós queríamos pegar 200 nomes de pessoas conhecidas para botar na internet. Sim. Porque na internet todo dia tem mil manifestos. É verdade. Então, se não tiver um nome conhecido, ninguém vai assinar. Aí nós começamos a pegar a assinatura. Primeiro nós pegamos 200. Quando nós pegamos os primeiros 200, nós vimos que ia aumentar. Depois foi 300, 400, 500. No final chegou a 3.000. Quando chegou a 3.000, nós dissemos, nós temos que publicar agora, porque agora já está muito grande.
Aí, o que ocorreu? Nós fomos falar com a direção da faculdade, cujo professor Celso Campilongo, que é nosso colega, ele é... Nós gravamos um programa com ele, inclusive, com o professor Miguel Reale sobre que também, na época o professor Miguel Reale era advogado, ele ainda não era professor. O professor era o pai dele que não quis assinar e quase brigou com ele. Eu até não devia contar, mas o pai quase brigou com ele. Eu não sei se não brigou, mas quase brigou. Nós fomos procurar o professor Celso e a professora Ana Bechara, que é a vice-diretora, e aí eles nos disseram, nós estamos fazendo um manifesto para o dia 11 de agosto. Só que o manifesto deles era com com um grupo de entidades, era com a Fiesp, com a Febraban, com o CUT, com o Sindicato dos Padeiros, Sindicato de Tudo quanto é lado, com o UNE. O nosso... Nós não queríamos isso, nós queríamos fazer uma carta em homenagem a 77. Então discutiu, como é que nós vamos fazer? No começo falou, um faz de manhã, outro faz à tarde, mas aí o público que vem de manhã não vem à tarde. No final se decidiu o seguinte, a carta da faculdade com as entidades patronais e entidades de trabalhadores, seria lida às 11 horas, Sim. no Salão Nobre. Sim. Então, lá o Salão Nobre, como foi? Sim. Reuniu todo mundo, foi lá, empresários, professores. Quem leu foi o Dr. Zé Carlos Dias, Sim. foi o que leu. E depois, às 11h30, nós iríamos para o pátio, como foi em 77, onde seria lido a atual carta. E essa carta atual... foi o que ocorreu. Sim. Ocorre que no começo dela ela foi muito criticada. O clima de 77, o clima de hoje data Sim. 11 de agosto, foi igual, foi diferente? Não, teve restrição, não teve? Não. Qual a sua análise? A situação é diferente. Em 77, por exemplo, o diretor ameaçou de chamar a polícia. Agora não tem nada disso. O que eu acho que as duas cartas têm em comum é o desejo de democracia, de liberdade, de instituições fortes. Isso que eu acho que animou tanta gente a procurar assinar. Muitos foram procurar assinar porque sentem que isso é relevante para o país. Claro. E nós tivemos uma coisa boa, porque as assinaturas foram tudo assinaturas confirmadas. Ninguém assinou lá, nenhum estranho. Nós assinamos a carta, eu sei, vocês assinaram e eu vi. E digo mais, as assinaturas foram todas conferidas. Sim. Pelos documentos Sim. e pelo IP. Sim, o que implica dizer que não há possibilidade de assinaturas frias. A 1.000.000 e quase 100.000 que assinam lá são assinaturas, vamos dizer, quentes. Eu quero destacar uma coisa que pouco se comenta, que é o seguinte, 85 faculdades no país, no dia 11 de agosto, fizeram algum tipo de solenidade, ou no auditório, ou na frente da faculdade, com professores, e leram a carta. Foi um movimento nacional. Pois é. Se transformou no movimento nacional. Veja, leram a carta, eu até... tive a oportunidade de ver vários vídeos, é uma coisa meio surrealista, porque as pessoas lá de Pernambuco lendo uma carta falando no território livre do Largo São Francisco, isso teoricamente não quer dizer nada para eles, claro. Porque isso quer dizer muito para nós, né? Mas nós queríamos isso, homenagear e que isso tivesse a cara da Faculdade de Direito e do centro acadêmico. Agora, por exemplo, a UNE quis falar lá, mas a UNE não quer dizer nada para nós. Desculpe, nós somos do 11 e nós queríamos que o centro acadêmico falasse. Aliás, a presidente do centro acadêmico, uma menina de 20 anos, não tem 21 anos, que fez um discurso belíssimo. Sim. Falou ela... Depois falou o professor Celso Campilongo e depois foi lida a carta por 3 mulheres e pelo Flávio Benremar. E quero contar algo que não tem se falado. O professor Celso queria que um dos 6 lessem a carta. Sim. E nós não aceitamos. Por que nós não aceitamos? Não é
bobagem dizer que nós não aceitamos. Nós não aceitamos porque a carta não era mais nossa. Uma carta que tem 1 milhão de assinaturas não é mais nossa. É da sociedade. É da sociedade. Agora, existe a carta, existe 1 milhão e mais de 1 milhão de assinaturas. Qual será o próximo passo? O que será feito com esse documento? Nós vamos pegar a carta com todas as assinaturas e vamos deixar na biblioteca da Faculdade de Direito, provavelmente vamos deixar em outras bibliotecas, de tal forma que amanhã ou depois, daqui 30 anos, se alguém quiser ver se assinou ou não, é só ir lá e para ver. E vocês assinaram? Nós assinamos, sim, programas todo início de ano, e não é de agora, há muitos anos, sempre defendemos a democracia, os 3 poderes, a urna eletrônica, enfim. Quase a carta. O processo democrático, aliás, a carta. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais, o que o senhor acha que vai ficar para a sociedade? Olha, eu acho que o que vai ficar para a sociedade é um amor pela democracia. O dia 11 foi uma manifestação de carinho pelo sistema democrático. Essa é a contribuição de 6 homens que começaram e que deixam um grande legado para a sociedade brasileira e para o mundo. O exemplo de que a sociedade civil fala em democracia e defende a democracia e não tem medo de assinar o nome porque é suprapartidário. É isso ou faltou alguma coisa? Não, é exatamente isso. É isso que nos alegra. Dr. Antônio Roque Cittadini, queremos parabenizá-lo pela iniciativa, agradecer a grande contribuição para o Brasil e para o mundo inteiro a defesa da democracia, a lembrança de 77, de agora, e deixar esse importante documento nos anais da nossa história, nas bibliotecas públicas, de uma forma oficial e, claro, dentro da própria querido Largo de São Francisco, na biblioteca de lá. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!